Terça-feira da Semana Santa, hoje dia 15 de abril de 2025. Estou aqui de volta com o Evangelho do dia. Já vários dias sem gravar por conta da falta de tempo e um espaço adequado para mim fazer as gravações, né? Mas estamos de volta aqui, né? Estamos no domingo de Ramos, pregamos na igreja, né? Fazemos uma linda celebração com a procissão antes, e nas redes sociais é quando sobra um tempo, né? O importante é a gente ler o Evangelho todos os dias, né? Acompanhar a leitura na liturgia da palavra, né? Saber ver o que foi que aconteceu com Jesus, refletir, né? Tirar as conclusões, né? Ver como é que anda a nossa vida, a nossa preparação para este momento mais especial na vida do cristão, né? Que é a Semana Santa e o domingo de Páscoa, né? Então, importante a gente fazer essa reflexão, esse exame de consciência, e ver como é que anda a nossa vida com Deus, ver o que é que tem que mudar, e mudar de verdade, né? Não só da boca para fora. Então a Semana Santa é um tempo da gente fazer essa reflexão, é um tempo de respeito, né? Com aquilo, de relembrar aquilo que aconteceu com Jesus há 2000 anos atrás, né? Quase 2000 anos atrás. E fazer os ensinamentos, praticá-los, os ensinamentos que Jesus nos ensinou, para que possamos também acontecer de nós também ressuscitar quando chegar o nosso dia, né? Ou seja, da nossa Páscoa acontecer um dia quando chegar o nosso dia. Então, peço desculpa por não ter apresentado o Evangelho aqui nas redes sociais por uns 2 ou 3 dias já, mas estou aqui de volta, né? Sempre que, quando houver oportunidade, estou fazendo para vocês, lendo e refletindo o Evangelho do dia. E o Evangelho de hoje está no livro de João, no capítulo 13, e dos versículos de 21 a 33 e de 36 a 38, né? Onde vós me entregará, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Ouça agora o Evangelho do Dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com os discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam um para os outros, pois não sabia de quem Jesus estava falando. Um deles, que Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele que eu dei o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso.
Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade vos digo, o galo não cantará antes que tenha negado 3 vezes a mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Pois bem, mais uma vez eu cumprimento a todos e a todas, povo de Deus. Hoje, terça-feira da Semana Santa, estamos contemplando a cruz de Jesus. Aproximava-se há 2000 anos atrás o momento em que Jesus seria entregue aos sumos sacerdotes, para ser torturado e morto. E o que mais nos deixa triste é que ele foi entregue por um dos seus amigos, dos seus companheiros, seus apóstolos, um deles, O evangelho de hoje nos mostra até que ponto chega a maldade do ser humano. Por algumas moedas de prata, Judas, que convivia, aliás, diretamente com Jesus, o entrega friamente aos seus adversários, Podemos perceber neste texto uma antecipação da Quinta-feira Santa. Estado à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Tomado de uma profunda tristeza, Jesus revela quem seria o seu traidor e quem o negaria 3 vezes naquela mesma noite, Podemos perceber neste texto uma antecipação, mais uma vez, relembro, da Quinta-feira Santa, Estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou comovido, E disse: em verdade vos digo que um de vós vai me entregar, vai me vender por 30 moedas de prata, vai me trair, Jesus, ele passou por tudo de ruim que pode acontecer com o ser humano, Por toda maldade, todo tipo de maldade, de insulto, a maior perversidade, que pode acontecer na face da terra, aconteceu com ele, sendo inocente, Ele que veio apenas trazer a salvação para nós, para cada um de nós que quisermos seguir, e quisermos chegarmos à salvação, à nossa Páscoa, Temos que acompanhar Jesus, segui-lo, os seus ensinamentos, E tomado por uma profunda tristeza, nesse dia, Jesus revela quem seria o seu traidor e quem o negaria 3 vezes naquela mesma noite, São Pedro foi quem negou Jesus por 3 vezes, Ele prometeu ser fiel a Jesus, mas depois ele o negou 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas depois, falo de novo, São Pedro, ele converteu. E o Judas Iscariotes não. São Pedro, ele também foi martirizado,
Ele se entregou a ponto de ser martirizado, pregado na cruz de cabeça para baixo, né? Já o outro que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, ele se suicidou. É bem diferente um do outro, né? Um caso do outro. Angustiado não tanto pela aproximação da morte em si, mas por perceber o tamanho do estrago que a ganância e a ausência de amor são capazes de provocar no ser humano. Jesus disse a Judas: o que tens que fazer, executa-o depressa. Mesmo sabendo que Jesus já estava ciente de tudo que estava por vir, Judas não voltou atrás em sua decisão. Pelo contrário, apressou-se em executar o seu plano. Não pensemos que tudo isso, a traição de Judas, a morte de Jesus, tenha acontecido porque tinha que acontecer, ou porque teria sido planejado por Deus. Pensar assim seria atribuir crueldade ao Pai. Com a relação ao seu filho, com relação a seu filho, né? Deus Pai não queria que nada disso acontecesse. Ele apenas não interveio por respeito à liberdade humana. Às vezes nós perguntamos: por que será que Judas cometeu essa maldade tão grande contra Jesus? A resposta é simples. Mesmo tendo convivido diretamente com o amor, ele não vivia o amor. Seus pensamentos estavam voltados para as coisas materiais. Judas esperava um Messias guerreiro com poderes políticos, alguém que usasse a sua força para destruir o inimigo. Certamente, ao perceber que Jesus não era nada daquilo que ele esperava, ele se decepcionou. Naquela mesma noite, Jesus também fala da negação de Pedro. Pedro o negaria 3 vezes, e isso também o entristeceu profundamente, né? Assim como Judas e Pedro, muitos de nós continuamos traindo e negando Jesus. Isso aqui na terra, agora, isso é que está acontecendo, né? Neste exato momento, entre nós, aqui mesmo na terra, né? Entre nós, muitos negam Jesus, muitos vendem Jesus, né? Entregam Jesus e dão valor mais às coisas dos homens aqui da terra, né? As coisas mundanas, né? Não estão nem aí, apesar de falar tanto em Jesus, mas não querem saber de cumprir com os mandamentos, com os seus ensinamentos, né? Ao invés de condenarmos Pedro e Judas, reflitamos sobre tudo o que nos leva a negar e a trair Jesus, e também sobre nossa postura quando somos traídos, né? Será que teríamos a mesma atitude de Jesus? Só lembrando que hoje o mundo está cheio de pessoas traidoras, né? Não só com Jesus, mas também com a gente, né? Uns com os outros, né? Tanto Judas quanto Pedro se arrependeram do mal que fizeram a Jesus, mas os dois tiveram posturas diferentes. Pedro buscou perdão e foi perdoado. Judas não teve coragem de voltar. Se Judas foi perdoado ou não, não sabemos, né? Pedro, nós sabemos que foi perdoado, pois Jesus o escolheu para conduzir a sua igreja. Apacenta as minhas ovelhas, foi o que disse Jesus a São Pedro, né? E depois criou a sua igreja, entregou ele como a pedra fundamental, a rocha fundamental, né? Entregou a Pedro, que significa pedra, né? Pedro, o primeiro papa da igreja. O Senhor conhece nossas fraquezas, né? Ele sabe do que somos feitos, mas ele não desiste de nós. Jesus está sempre pronto a perdoar
esperando que voltemos arrependidos como Pedro. Não permitamos que o medo de não sermos perdoados nos afaste da graça. Se erramos, peçamos perdão. O amor de Deus é maior do que nossas quedas, né? Perdão, Senhor, por ter pecado tanto, né? Que Deus abençoe a cada um de nós, que tenhamos uma boa terça-feira, uma ótima Semana Santa, né? De respeito. Não é um feriado prolongado para a gente se divertir, é o momento da gente refletir aquilo que aconteceu com Jesus, né? Viver aquilo ali, né? Relembrar e viver, né? Celebrarmos este acontecimento que aconteceu há 2000 anos atrás, tudo por nós, para nos salvar, né? E por isso devemos acolher os ensinamentos de Jesus, pôr em prática, e a nossa Páscoa com certeza acontecerá, se assim a gente pôr em prática os mandamentos, os ensinamentos, né? Acabamos de passar por o período da quaresma, de 40 dias, onde a igreja, na sua liturgia, trouxe as 3 práticas religiosas, né, para a gente praticar mais neste tempo, que é oração, esmola e jejum, para prepararmos melhor para este momento, né, este acontecimento, que é a Páscoa de Jesus, né, e com certeza sendo feito com amor, a caridade principalmente, o amor, né, o jejum. Então a nossa Páscoa também, com certeza, acontecerá no dia certo, no dia oportuno, né, no dia da nossa partida, né. Assim como aconteceu com Jesus, então também iremos ressuscitar dos mortos e viveremos para sempre com Ele, né, nos céus, né. Então, uma boa terça-feira, tudo de bom. Osvaldo Raimundo de Almeida, aqui de Carnaíba. Minha reflexão, né. É claro que muitas coisas aqui eu tiro da internet, não é só feito por mim, mas eu também vou completando com a minha meditação, né? Aquilo que eu posso dizer de mim mesmo, né? Sem ter nada escrito, né? Então, tudo de bom, ótima semana, e que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado.